Olá, tudo bem? Nesta semana, o meu vídeo vai falar sobre projetos de letramento. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre sequência didática, incluído nas modalidades organizativas, e eu fiquei de falar sobre projetos, né? De um lado, a gente tem o projeto didático, ou projeto com tema, e de outro, a gente tem o projeto de letramento. Qual é a diferença? Basicamente, a diferença é que no projeto de letramento, eu vou trabalhar com textos que têm uma função social, que realmente são lidos, são escritos pelas pessoas. E, sobretudo, no contexto escolar. Tudo bem? Se você desejar saber um pouco mais, há bastante discussão sobre isso, eu sugiro que vocês procurem nas referências da Angela Kleiman. Mas hoje eu vou dar um exemplo disso e um pouquinho mais perto. Então, eu e a professora Kátia Fronza publicamos esse livro, na verdade o segundo volume, Diálogos entre Linguística e Educação, e aqui um dos textos se chama Primeiro Ano no Ensino Fundamental, um olhar sobre as práticas de leitura e de escrita. É um texto meu e da Josiane Stolfi, que foi uma grande parceira na iniciação científica, depois foi minha orientanda, e ela então acompanhou o primeiro ano, né, e toda essa prática que a professora tinha. E observando esse primeiro ano, nós percebemos que a professora trabalhava por projetos e que ela tinha todo um olhar para o letramento nesse projeto. Então, o primeiro projeto que a gente acompanhou foi sobre os cachorros, foi muito divertido, né? E aí nós começamos a perceber isso. Então, no primeiro momento, ela deixou as crianças levantarem perguntas, né? Sobre o que elas gostariam de saber sobre o cachorro. Aí é muito interessante, como é que o cachorro late, como é que ele é por dentro, qual é a raça maior, a raça menor. E assim ela foi trabalhando. E aí a gente já percebeu uma mobilização de textos científicos. Ela foi trazendo tanto imagens como a do esqueleto do cachorro, como ela foi trazendo também textos científicos para ir discutindo com eles. Por exemplo, sobre as raças, ela traz então uma ilustração com todas as raças, eles vão estudando cada raça dessa, qual é a menor, quais são as suas características, de onde que veio, e a maior também. Então assim, eles vão atendendo a essas questões. Então, aí ela vai trabalhando com o texto científico. Ela também trabalha com cruzadinhas, ela trabalha com origami, ela faz levantamentos e vai transformando isso em gráfico. Então a gente vai percebendo que toda essa prática da professora, por exemplo, a leitura de capa de livros, né? Então, os alunos vão compreender o que é uma capa, mas para isso eles já têm ido muitas vezes à biblioteca, eles têm visitado a biblioteca, feito a escolha de livros. E é interessante dizer que nessa escola onde a gente fez a pesquisa, a biblioteca está ao alcance das crianças. Então, os livros estão de frente para as crianças em prateleiras baixas. Então, essas crianças vão à biblioteca, e muitos deles era a primeira vez que eles estavam indo à biblioteca, né? Fazendo suas próprias escolhas. E nessa ação, nesse evento de letramento, de ir à biblioteca, escolher o seu livro, eles também foram aprendendo como é que a biblioteca funciona e qual é o papel do leitor diante do livro. Então, tudo isso vai mostrando, né, o viés do letramento, das práticas de letramento e dos eventos de letramento, né? Eles também vão trabalhando com arte, né? Vão ilustrando, por exemplo, vão fazer a capa. Eles ainda não sabiam escrever, era o começo do ano, então eles fizeram a capa, fizeram o título e foram observando todos esses elementos, né? Então, a professora foi sempre trabalhando nesse projeto com textos que as crianças realmente tinham interesse, liam ou alguém lia para elas e assim por diante. E no segundo projeto, então, foi o projeto das flores, que foi o projeto que a gente analisou. Então, no primeiro momento, vocês podem olhar aqui, ó, a professora faz um levantamento dos temas e transforma em um gráfico, né? As sugestões de estudo. E isso é bem interessante porque a criança vai começando a perceber que há muitas formas, né,
de estudar a muitos temas que envolvem um grande tema. Isso já vai fazendo perceber que é preciso delimitar o assunto quando eu realmente quero investigar. Feito isso, o que ela fez? Ela transformou isso num gráfico. Então, aqui antes ela tinha colado no papel pardo, agora, ela transformou em gráfico. Então, a gente está vendo aqui o numeramento, o letramento matemático. Bom, e aí as crianças começam a fazer, analisando as flores, começam a resolver problemas matemáticos com material concreto, né? Então, a gente está vendo o quê? Eles já estavam encolhendo folhas, comparado a essas folhas e tudo mais, e agora eles estão somando. Depois eles passam para a análise do texto científico e começam a estudar as partes das folhas. Preciso dizer também que essas crianças, cada uma escolheu o nome de uma flor para fazer parte, então eles, na chamada não era do nome, a chamada naquele tempo do projeto foi sempre pelo nome da flor que eles se deram. Então aqui o que a gente vê? Um trabalho que junta arte, que junta matemática, que junta ciência, que a gente está trabalhando com formas, e eles vão ali então estudando as partes da planta, a pétala, o pólen e assim por diante, né? E depois cada um vai estudar um pouco mais a fundo a sua flor. E dentro da possibilidade que ele tem, né, de escrever, ele está mais ou menos ali por junho e tal. Então, olhem, por exemplo, esse textinho. Esse texto é sobre a rosa. A rosa é originária da China. Então, eles foram, toda uma pesquisa e tudo mais, né? Depois, eles vão estudando para que serve a flor. E como eles não sabem escrever ainda, eles fazem o texto com desenho, né? Fazem mosaico e vão produzindo. E a professora coloca tudo isso num portfólio e eles vão, então, aos poucos, construindo conhecimento, lendo e produzindo textos que fazem parte da vida deles. Se não fosse assim, seria só um projeto temático sobre flores, né? Mas aqui a gente vê a mobilização do conhecimento científico, do conhecimento matemático, né? Então, letramento científico, letramento matemático, letramento geográfico, né? Porque quando eu vou estudar, por exemplo, a rosa vem da China, né? Mas onde fica a China, né? Ou, por exemplo, quando eles estavam estudando os cachorros no projeto anterior, né? Maltês, de onde é que vem esse cachorro, né? Pequinês, que vem de Pequim. Então, também vai fazendo todos estes investimentos. Portanto, gente, o projeto de letramento, como eu disse no começo, é uma ação do professor com os alunos, um planejamento coletivo, partindo de perguntas do desejo deles, que vão mobilizar textos que os alunos realmente leem, escrevem, né, e aprendem a partir dele. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.